Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, continuando a estudar o capítulo 10 da obra. No programa passado, comentávamos sobre o relato do Joel, o companheiro Joel, mais um que faliu, na sua tarefa mediúnica, em que consistia essa tarefa da recordação de existências passadas, a dele e a dos outros. E aí se deixou empolgar, no dizer dele, pela curiosidade doentia. E ao invés de auxiliar os outros, ele começou a se perder, a pedir por ele mesmo, Isso. E aí a missão da mediunidade não é essa, é auxiliar os outros. Até porque os espíritos nos dizem que auxiliando os outros, automaticamente nós estamos nos auxiliando. O bem vem primeiro para quem dá e não para quem recebe. E mais adiante ele comentou, e estudamos também, ele relata e nós comentávamos, sobre a volúpia que ele sentia, a excitação psíquica, dos primeiros contatos que ele teve com o seu serviço mediúnico. E nessa excitação dos primeiros contatos, ele se recorda que foi um personagem da Inquisição chamado Alejandre Pizarro, espanhol, acho que é Alejandre, parece que sim. E tinha o título de Monsenhor. E Tereza recordou-se, desculpa, ela recordou, olha, já colocou ela relatou, ela recordou para nós quando foi o início da Inquisição, que ela vai repetir, porque foi no último programa, foi muito em cima. Então, ela vai repetir e nós ficamos um pouco emocionados. Eu não sei porquê. Ela foi, no caso dele, era a Inquisição espanhola. A Inquisição começou antes, mas na Espanha foi um dos últimos países da Europa a se instalar a Inquisição. E além de ser a última, foi um dos lugares dos mais cruéis nessa tarefa, nesse escândalo, vamos dizer assim. E ela começou na Espanha com a permissão dos reis católicos Isabel e Fernão Aragão no ano de 1478. 4 anos depois, eles permitem que um confessor lá, que era um monge dominicano, chamado Tomás de Torquemada, eles permitem que esse monge seja o representante oficial lá do Santo Ofício, da Inquisição. E esse moço comete atrocidades, Esse senhor lá, seu Tomás de Torquemada. E ele foi um homem muito culto, e ele colocou na fogueira 8.800 pessoas. E ele torturou mais de 96 mil pessoas, no caso judeus conversos, que eram até aqueles que renegavam lá a fé judaica. Depois ele também perseguiu, porque na realidade ele infelizmente estava de olho, era no dinheiro, A gente está falando aqui, estamos falando também do nosso passado, porque a gente já agiu assim, com certeza. Se a gente está reencarnado num planeta de provas e expiações, numa época final de ciclo, de transição, é porque realmente a gente também agiu, talvez nem com tanta crueldade quanto esse senhor aqui, mas a gente também agiu de maneira muito equivocada. É que ele atingiu um grande número de pessoas, não é? Ele foi 8.000 e poucos que ele botou para a fogueira e torturou 96 mil pessoas. Então, num âmbito bem maior, ele fez muito mal. E o nosso amigo aqui relembrou, E em vez de ficar triste, eu acho que ele gostou. Porque ele fala de excitação psíquica. Você citou. E aí, mais uma vez, corroborando os ensinamentos dos espíritos,
através do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no que nós estamos lendo, no livro Os Mensageiros, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, o esquecimento do passado, Allan Kardec coloca assim: em vão se objeta que o esquecimento do passado constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem, porque pela nossa fraqueza. É tanto que para ele, o Joel, isso aqui é uma tarefa mediúnica, uma tarefa, é uma prova para ele. Tarefa é aquilo que você vai fazer para provar para você mesmo se você estudou, se você está bem, né, na matéria. É a tarefa dele. Mas isso não é o certo. Não é para. Tanto que Deus não dá isso para nós. Porque é exatamente o que aconteceu com ele. Quando ele se lembra do que ele foi, da autoridade que ele foi, do poder que a gente não imagina, por isso que nós estudamos um pouco em casa sobre a questão da Inquisição. O poder que se tinha na mão. As vidas que os inquisidores tinham na mão, a vida das pessoas que os inquisidores tinham na mão, o poder que eles tinham. E isso voltou de novo para ele, e ao invés de ele trabalhar, porque ele recebeu o preparo no plano espiritual. Ele fala anteriormente, né? Ele falou, nós estudamos, várias pessoas se ajudaram ele na sua preparação. Ele foi internado no Ministério do Esclarecimento, recebendo um tratamento especial. Ele relatou aqui para a gente. Então ele foi de uma turma VIP lá do pessoal, porque tal a tarefa que ele tinha. E ele, assim que começou a tarefa, ele começou a se excitar com isso. Por quê? Começou a gostar. Gostar, a excitação aqui é gostar. Porque, ele vai ler mais adiante, a volúpia das grandes sensações, porque a sensação continua com ele. Ele não se melhorou. Tá, porque muitos inquisitores faziam isso, vasculhava a vida dos outros para denunciar, para ver que tinha de dinheiro. Olha o que Kardec fala aqui no Evangelho. A lembrança, com efeito do passado, né, traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Olha aqui, ó. É o que aconteceu com Joel, exaltando o orgulho. Exatamente isso que Kardec está falando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Então vamos continuar, né, Teresa? Isso. Vamos continuar aqui do contudo, né? Só para voltar um pouquinho. Contudo? Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola. E lembrei toda a minha penúltima existência quando envergara a batina sobre o nome de Monsenhor Alejandro Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola, que a Teresa relembrou para a gente. Leu para a gente ali o Eu só não falei que ela terminou ela durou 356 anos na Espanha e ela terminou em 1834. Olha quanto tempo de perseguição aos judeus, àqueles que não comungavam lá na ideia lá da igreja da época. Aí ele continua. Foi então que abusei da lente sagrada que me referi. Então, na hora que ele se recorda quem ele foi, ele começa a gostar, a volúpia das grandes sensações, né? Ele continua assim, a volúpia das grandes sensações que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Ele esqueceu daquilo que ele prometeu, que é o que a gente faz. Mas no caso dele aqui, nós estamos dando exemplo aqui dele, quer dizer, nós estamos dando exemplo, não, o André Luiz está dando exemplo para nós dele aqui no caso da mediunidade. E na mediunidade, a sensibilidade da pessoa que tem a tarefa mediúnica, né? Tem a mediunidade como tarefa, né, direcionada, como ele foi aqui, a sensibilidade é muito maior. A gente pode fazer uma analogia disso aí, bem rasteira, que a gente gosta de falar lá no centro, o Marco Aurélio gosta de falar, como se a gente assim, raciocinasse que o nosso perispírito, corpo espiritual, tivesse parafusado no corpo. E aí a gente não sente com roela, com parafuso, com tudo. Chumbado, que é o meu caso, graças a Deus não vejo nada, não ouço nada. Mas o médium não, ele vem meio que desparafusado assim, ele vem com a roela frouxa, os parafusos, ele sente. Ele não só vê, ele sente. Aí é que é a questão. Se ele não se preparou no estudo, como nós lemos no livro Consolador,
livro O Consolador, questão 392, se ele não se preparou, que é obrigação se preparou dele, no corpo, né? Porque antes ele se preparou. E no corpo ele continua se preparando, continuou o seu estudo, não pode, é o que o Emmanuel fala aqui para nós. E Kardec fala isso também no Livro dos Médiuns. Ele não vai conseguir passar na prova. Exemplo disso, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma médium lá chamada são duas médiuns, que é exemplificada nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade. São exemplos de reuniões mediúnicas. O que acontece em reuniões mediúnicas sérias. Está muito bem explicado lá. É necessário ler esse livro quem quer entender sobre mediunidade. Além do, claro, o primeiro livro dos médiuns. E tem lá o exemplo de dois médiuns, a dona Ambrosina e dona Celina. As duas são médiuns que passam pelas situações suas provacionais da vida com louvor, porque elas meditam, elas estudam. Porque o que é o estudo? É necessário para a nossa mudança de ideia mental perante a vida, para a gente se preparar para o que vem. E aí, quando incorporam nela espíritos trevosos, muito doentes, no caso da dona Celina, no livro, é um espírito que, quando é trazido para a casa espírita, ele exala odores féticos que os próprios espíritos doentes ali não conseguem ficar perto. E aí o André Luiz questiona, mas logo nela que vai incorporar ele, é melhor médium da casa? É o tal do Zé Maria, né? É o Zé Maria, o nome dele é até Zé Maria, é isso mesmo, ele lembrou. Aí, melhor médium da casa, o André Luiz indaga assim, não no sentido melhor médium da faculdade só em si, não, melhor médium moralizada da casa. Aí o instrutor, que acho que é o Aulus, né? É o Aulus, explica exatamente por isso, porque é ela que vai aguentar a carga psíquica dele. Não vai ficar mal. Ela não é só uma enfermeira, ela é uma mãe. É uma mãe, porque senão é aquilo que Jesus falou, seria cego guiando cego, os dois caem no buraco. Então, é nesse sentido, por isso é que o Joel aqui passa por essa prova e falha na hora de começar. Ele não se preparou o suficiente. Ele vai relatar aqui pra gente que ele deixou de viver a vida atual, presente, para viver o passado. Ele vai começar a narrar sobre isso. Não é? Ele deixou de viver a tarefa que ele precisava, que era a vida atual, para se redimir dos erros do passado, lá quando ele era o tal do Monsenhor, e só para viver lembrando do passado, porque isso lhe dava um certo prazer. Por quê? Ele agora... Vamos aqui, né, fazer uma elucubração. Ele agora é um simples médium, mas antes ele era o Monsenhor. Ele tinha status. Então, ele, infelizmente, né, isso ainda estava muito presente dentro dele, muito, muito presente. É a tal das circunstâncias reflexas que o ministro Sânzio vai falar lá no livro Ação e Reação, capítulo 7, que todos nós na vida vamos ter as nossas circunstâncias reflexas. O que são? São experiências mal sucedidas que elas vão retornar para nós como uma nova prova. Então, uma das provas dele, desse senhor, era relembrar que ele foi alguém muito importante na igreja, porque para ser um monsenhor, naquela época, não é um padre comum. Não. Ele tinha um status lá na hierarquia da Igreja Católica. E ele se deslumbrou novamente. O Sânzio diz lá o seguinte, que apesar das tentações de fora, as tentações de fora, elas apenas reforçam a tentação que você tem dentro. A real de dentro. A que tem dentro. Então, quando ele lembrou, ele gostou. Ah, meu Deus, eu fui fulano, eu mandava, ele se sentiu. Lembra que a gente comentou do Divaldo, que o Divaldo se sentiu quase mal? Ele agora está se sentindo importante. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é o Monsenhor, né? Coitado, né? E todos nós estamos fadados a passar por essas circunstâncias reflexas, que serão as nossas provas. Lá nesse livro, é muito importante, quem quiser ler, o Sânzio dá um exemplo de um rapaz que se suicida aos 40 anos. Ele, na outra encarnação, ele vai passar pela mesma tentação, entre aspas, de se matar novamente. Com outros personagens, talvez. Outro nome, às vezes até num corpo de mulher, a gente não sabe, mas ele vai ter que retornar a essa experiência
para ver se ele passa. São as tais das circunstâncias reflexas. Não tem um ditado popular, isso que a gente está falando, com nome bonito e tal. Não tem um ditado popular que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Poder e dinheiro. Poder e dinheiro, mas geralmente dinheiro dá poder, né? Nem todo poder dá dinheiro, mas dê poder e dinheiro a ela. É exatamente aqui. Ele está se sentindo novamente com o poder na mão. Sentindo, porque é assim. E gostou. Se fosse eu, Marco Antônio, pegasse uma ferro, você fez isso, talvez eu ia sentir, ia dizer de novo, mas ele é médium. É isso que a gente fala. Ele sente, a gente só ia ler. O perispírito dele fica muito mais sensível de captar as emoções. Então, ele sente isso. Livro Renúncia. Introdução do livro Renúncia, está lá o diálogo do Pollux com um amigo nas zonas inferiores. Ele dialogando, falando das provas, das expiações que tem que passar, um diálogo muito bonito. Aí vem Alcíone, aquele anjo, e vem ele, conversa com ele, adormece e pede aos espíritos superiores para encarnar novamente, para auxiliá-lo. Ele vai, a alma gêmea dele. E o Antênio fala lá com ele. O Antênio fala com a Alcíone, assim, lá no livro, que é o instrutor dela lá no livro, no plano espiritual. Minha filha, você vai, mas não é dessa vez que você vai conseguir que ele se volte para Jesus realmente. Mais ou menos assim que ele fala. Porque ele já sabe, mas o Pollux é que não sabe, né? E preparado ele foi, Alcíone reencarna. No final da história do livro, ele vira o inquisitor. Com o poder na mão, ele vira o inquisitor, tem o poder na mão, e aí ele se mostra quem ele ainda é. Quem ele ainda é realmente. Porque até então, o tio dele na história é um padre que é o Emmanuel na história, o padre Damiano. Ele está cercado, ele não é a prova dele ainda, porque ele está cercado pelas pessoas ali, né? Vigiando o comportamento dele. Então ele não está extravasando o que ele é ainda, né? Então é isso, é nessa situação que a gente se mostra. Vamos continuar mais um pouquinho. Desenvolveu-se-me a clarevidência. Olha só, detalhe, desenvolveu-se-me. Não me desenvolveram, desenvolveu-se-me. Ele já veio com a missão da clarividência. Isso. Então, no corpo chegou o momento. Só foi melhorando, foi melhorando, desenvolveu-se-me, aprimorando. Chico Xavier, quando começa da psicografia, ele começa lá atrás com o casal Perácio, se eu não me engano o nome, né? Lá em Pedro Leopoldo, né? À noite, Chico sempre trabalhou. E aí começou a desenvolver-se a psicografia, mas ele já veio com a missão, ele veio treinar, porque ele está no corpo. Ele contam os biógrafos que ele, no começo, o braço dele, ele sentia que o braço pesava 1 tonelada. E aos poucos, no exercício da tarefa, a gente vê a velocidade, em alguns vídeos, a velocidade que ele digitava. Mas nem sempre foi assim. Não. E isso é que é desenvolver a mediunidade. É você exercitar o que você já tem. Então, ele aqui começou a exercitar e começou a melhorar, né? A clarividência. Você já veio com o dom, vamos botar assim, né? Que o Paulo chama de dom, né? Dons espirituais. Dons espirituais, ele já veio com o dom. O Tivaldo também teve o mesmo período de treinamento e depois a Joana manda ele já queimar tudo, que ia começar depois. No filme sobre ele é até engraçado. O que ele vai dizer? Vamos lá agora. Mas não estava satisfeito, senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Então, ele queria ver o mundo espiritual também. Ele viu os amigos, quem eram os amigos que estavam encarnados e quem estava desencarnado. Ele ficava nos dois mundos, vamos dizer assim, bisbilhotando, que não era isso, ele não veio para isso, bisbilhotar. Exatamente. Teve uma situação que o Raul Teixeira conta, a gente já contou aqui em programas passados, a questão de bisbilhotar que a Tereza colocou. No final da palestra, sempre o Raul ou o Divaldo, né, recebia as pessoas na fila assim, para conversar, um desabafo, um conselho. E o guia está ali do lado. No caso do Divaldo era a Joana, no caso do Raul Teixeira era o Camilo. E aí tá lá e veio o Raul contando a história. E veio a pessoa. Quando a pessoa chegou, começou a se queixar de uma terceira pessoa, familiar, alguma coisa, né? E se queixando. E tinha um espírito do lado da pessoa falando pro Raul assim, mentalmente, não é nada disso que ela tá falando. Ela tá mentindo. É isso. A verdade é ela que não presta, não sei o quê. E o Raul ficou prestando atenção e já julgando. Ele conta isso, né? Já julgando. Se fosse o Chico, não agiria assim. Mas o Raul tá no aprendizado, né? Como todos nós.
E aí ele já julgando. Nisso vem o Camilo, que é o guia, meu filho, o que está acontecendo? Meu irmão, você não está vendo aqui, ele está mentindo, meu filho, você não tem que saber nada disso. Você tem que auxiliar. É aquilo que ele está dizendo que ele teria que fazer, né? Auxiliar. Você tem que ajudar. Não importa, meu filho, que você saiba da história, mas não julgue. Auxilia, abençoa e passa. Porque Deus toma conta de todo mundo, não é? Aí ele vai dizer qual é a tarefa que ele se impôs. Impunha a mim mesmo, olha só o que ele fez, a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. Então ele só queria saber do passado. Chegava eu lá, Marco Antônio. Marco Antônio, lá em Roma ele fez isso, safado, olha aqui, Tereza e tal. Sem vergonha. Tereza era amiga de Catarina de Médici. Que isso coisa. Aí você tá dizendo. Eu tô dizendo. Um exemplo, gente, um exemplo, né? Pelo amor de Deus, tinha uma pessoa melhorzinha, não? Por isso que ela não gosta. Pior se eu for ela, aí que negócio é ruim, pelo amor de Deus. Então, é melhor ser amiga. Olha, gente, vou fazer uma fofoca aqui. O que a Tereza estudou sobre a Inquisição, ela sabe tudo. Ela se emocionou em casa, sabe ela estudando. Alguma coisa ela tem, porque ela não gosta da Espanha. Mas aí ela... Tomara que eu tenha sido, era que amada. Não gosta de espanhóis, pelo amor de Deus, da Espanha, do país. Mas é porque quando a gente não gosta ou gosta de uma coisa, que a gente passou por lá. Então, então a preocupação dele é essa. Ele não cuidou, qual era a missão? Cuidar do aprimoramento no campo do trabalho construtivo. O que é isso? O que ele está dizendo aqui? Se a pessoa fez isso ou aquilo, e ele sabe, que ele procure ajudá-la no sentido dela não fazer a mesma coisa. Sem dizer para ela o que ela foi. É isso. Sem falar. Sem falar. Porque é o que os espíritos fazem conosco. É o que eles sabem muito. Determinados espíritos de uma certa elevação, talvez não o nosso amigo espiritual aqui do lado nosso, mas de uma determinada elevação, ele sabe muito bem o que nós fizemos há 300 anos atrás. Mas ele não chega no sono e fala, tu fez isso. Ou não chega para a gente, às vezes se materializa aqui, Marco Antônio, tu não presta, no ano 1200 e tal, no ano 1100 e tal, tu jogou pedra em Francisco, bater nele. Não é isso. Eles sabem e procuram melhorar o nosso comportamento para a gente não repetir o mesmo erro. Sabe o que eu lembrei agora? Da experiência do Chico, quando ele conheceu o padre que colocou fogo nos livros de Kardec, lá em Barcelona. Lá em Barcelona, acho que 11 de outubro o ano eu não lembro. Alto de Fé de Barcelona. O Alto de Fé de Barcelona. Ele conheceu em Uberaba esse padre que tinha as unhas todas, os dedos com uma doença que não tinha cura, uma dermatose muito severa. E esse padre conhece o espiritismo, conhece o Chico e quer largar tudo. Mas eu garanto que o Chico não falou nada para ele quem ele era. Isso só veio à tona... 9 de outubro de 1861. Isso só deve ter vindo à tona depois que esse padre morreu. Porque jamais o Chico ia dizer para ele, sua unha é por causa disso que o senhor fez, que o senhor tacou, nada disso. O Chico só falou para ele o seguinte, não saia da igreja, porque você aqui vai ser mais um espírita. E aí dentro da igreja, da hierarquia da igreja, você vai poder ajudar muitas pessoas com os conceitos espíritas, porque esse padre queria ser espírita, mas ele ia ser uma alma cristã mais esclarecida dentro do movimento do catolicismo. Então, o Chico sabia de tudo e sabia de muitos, mas nunca parou as atividades dele do bem para ficar falando, você foi isso, você foi aquilo, isso você... a gente rapidinho está terminando, mas, por exemplo, na evangelização da casa espírita, às vezes as crianças perguntam, por que o amiguinho tal é assim? A gente tem que falar, a gente não vai falar porque ele fez isso na outra, como é que a gente sabe? E aí a gente relata de um modo geral, todos nós passamos por determinadas coisas, falar da reencarnação, para a criança a gente tem que falar, o espírito eterno que está ali e já tentando se melhorar, a gente tem que lembrar disso, falar da reencarnação sim, da justiça divina, né? Mas não deve dizer o que é, até porque a gente não sabe. A gente não sabe, né? Bom, estamos terminando mais um programa, lembrando que hoje continuamos a estudar o capítulo 10 do livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.